Prezado aluno, esta apresentação tem como objetivo mostrar as regras básicas sobre contagem de número de ciclos em carregamentos aleatórios. Inicialmente, as regras básicas serão apresentadas. Posteriormente, eu mostrarei um exemplo animado. Em geral, os componentes mecânicos em serviço estão submetidos a esforços com amplitudes variáveis ao longo do tempo, ou seja, a esforços aleatórios. Quando o carregamento é aleatório, deve-se usar algum método para contar os ciclos. Assim, o carregamento complexo será transformado em um carregamento simples, com valores máximos e mínimos das tensões ou das deformações. O método mais utilizado para isto é o Rainflow. Este método obedece a algumas regras simples. Todo ciclo é avaliado, cada ciclo ou parte do ciclo é contado uma única vez, a contagem do ciclo começa nos pontos de reversão. Deve-se seguir 2 passos. Primeiro passo: numerar todos os pontos de reversão sequencialmente. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Segundo passo: contar todos os pontos acima na ordem e obedecendo às 3 regras básicas, do mínimo local, máximo local e mistura de águas. Regras básicas. Detalhamento do segundo passo. Mínimo local. Se o ponto inicial é um mínimo local, a contagem deve ser interrompida ao encontrar um mínimo menor que ele, o mínimo inicial. Máximo local. Se o ponto inicial é um máximo local, a contagem deve ser interrompida ao encontrar um máximo maior que ele, ou seja, o máximo inicial. E, por último, mistura de águas. Se no decorrer da contagem você encontrar um trecho já contado, um trecho contendo água anterior, a contagem deve ser. Os valores máximos e mínimos das deformações ou tensões são obtidos a partir da contagem utilizando-se o método de Rainflow. Inicialmente, todos os picos e vales devem ser numerados sequencialmente, como já vimos. A partir daí, todos esses pontos deverão ser contados na ordem. Como vimos também, existem 3 regras que serão obedecidas. Primeira, mínimo local. Se a contagem iniciar em um mínimo local, a contagem é interrompida ao atingir um outro ponto mínimo menor que aquele do início. Exemplo, o ponto 1 é um mínimo local. A deformação vai do ponto 1 até o ponto 4, pois 5 é um mínimo menor que o ponto 1 inicial. Segundo, máximo local. Se a contagem iniciar em um máximo local, a contagem é interrompida ao atingir um outro ponto máximo maior que aquele do início. O ponto 2 é um máximo local. A deformação vai de 2 até 3, pois 4 é um máximo maior que o ponto 2 inicial. E, finalmente, o terceiro passo, que é a mistura de águas. Iniciar o ciclo no ponto 3 até encontrar a contagem do ponto 1, em vermelho. A contagem é interrompida para não contar 2 vezes o mesmo trecho. Os valores máximos e mínimos das deformações ou tensões são obtidos a partir da contagem de ciclos. Primeiro, a deformação mínima é a deformação do ponto 1 e a máxima é a deformação do ponto 4. Segundo, a seguir, a deformação vai do ponto 2 ao ponto 3 e retorna ao ponto 2. Continuando, a deformação vai dos pontos 4 ao 5, ou seja, de ε4 até ε5. O processo se repete dessa forma até o final. O comportamento tensão-deformação pode ser simulado a partir da contagem de ciclos. A deformação ou tensão inicia-se no ponto 1, faz um laço de esterese nos pontos 2 e 3 e continua em direção ao ponto 4. Do ponto 4,
vai ao ponto 5 e assim por diante. Através deste procedimento, uma tabela contendo os valores mínimos e máximos das deformações ou tensões deve ser montada. No ponto 1 do slide, temos a deformação mínima. O ponto 4 é a deformação máxima. Calcula-se o valor médio da deformação. Determina-se o número de vezes n minúsculo que esses extremos ou ciclos aparecem. No exemplo do slide 8, nzinho é igual a 1. Depois, usando a metodologia adequada, εn, no caso, determina-se a vida n. O dano D é calculado usando a regra de Miner. D grande é igual a n pequeno sobre n grande. Estes passos devem ser repetidos para todos os pontos contados. Ao final, tem-se a somatória dos danos. Neste slide, podemos ver o resultado final de um rainflow. Observe que a vida do componente é 1 sobre D. Uma maneira de se apresentar o rainflow é graficamente. Nesta figura, podemos ver os números de ciclos n pequeno em função da amplitude ou tensão alternada e da tensão média. Prezado aluno, eu espero que você tenha aproveitado esta apresentação. Caso você tenha alguma dúvida, coloque suas questões no fórum da unidade 3. Até logo e obrigado.